Bom, nós agora vamos ver sobre a intertextualidade. Intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, influência e relação que um estabelece sobre o outro. Então, é sempre a relação que eu tenho entre dois ou mais textos. Faz referência explícita ou implícita. Então, eu tenho dois tipos de referência. E aí, eu tenho uma relação entre esses textos. E aí essa relação ela pode ser a nível de forma e conteúdo, ou um ou o outro. Então, se for em forma, seria, por exemplo, uma imagem, e conteúdo, e aí seria se fosse dois textos, por exemplo, que aparecem a parte da escrita, faz referência, um aparece dentro do outro. A intertextualidade explícita já é dita, é aquela que é muito fácil de ser identificada. Então, quando você bate o olho, você já consegue perceber que faz referência a alguma outra coisa que você já viu. Então, faz uma relação direta com aquele texto fonte, que é o texto base. Tem os elementos que identificam esse texto, é fácil de achar. E o leitor não precisa de tanto esforço para conseguir compreender de onde que vem essa intertextualidade. Por exemplo, eu tenho os textos de Canção do Exílio e Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. Então, aqui na Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem quinda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então aqui o Gonçalves Dias escreveu esse poema, ele estava exilado, e aí ele fala sobre o Brasil, sobre a terra dele. E eu tenho o outro texto, Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Então, esse daqui é do Oswald de Andrade. E ele faz uma clara referência à Canção do Exílio, principalmente como ele começa: Minha terra tem palmares. E também não permita, Deus, que eu morra. Então tem essas referências que, quando a gente lê, a gente já consegue perceber que é uma intertextualidade que faz essa referência. Aí eu tenho a intertextualidade implícita, que ela é um pouco mais difícil de ser identificada. Ela não tem uma relação direta com o texto base, e aí ela não tem elementos que vai identificar esse texto base. Então, o leitor ele precisa deduzir, então ele precisa já ter uma bagagem, conhecer várias leituras para conseguir perceber essa intertextualidade. A gente é difícil demais para mim. Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem. Então, sei que são os personagens dos Simpsons, mas se eu não conhecesse a banda os Beatles, eu não conseguiria perceber essa intertextualidade aqui, essa referência. Então, preciso ter uma bagagem, preciso aqui nesse quesito conhecer a banda os Beatles para conseguir perceber. Então, aqui a imagem original, que é aqui do texto base, texto fonte. Também eu tenho aqui a Mônica Lisa, do Maurício de Souza. Então, como que eu sei isso daqui faz uma referência se eu não conheço? Então, eu preciso aqui, no caso, conhecer o quadro A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, para conseguir perceber essa intertextualidade. Que é aqui o quadro, o texto-fonte. E eu tenho os tipos de intertextualidade. Tenho a paródia. Essa paródia, normalmente, ela sempre aparece muito em YouTube. E é uma forma de fazer uma crítica
irônica e sempre com caráter humorístico de algo. Esse recurso também ele é utilizado muito em programas humorísticos. Aqui, por exemplo, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Em minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Então aqui aqui é uma paródia com o poema. Paráfrase é quando eu recrio um texto que já existe, eu mantenho a mesma ideia, mas eu coloco outras palavras. Então eu vou recriar um texto com o mesmo sentido, mas eu utilizo outras palavras. Por exemplo, aqui eu tenho o poema de Sete Faces e até o fim de Chico Buarque. Então, poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Meu mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa luta, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Então aqui eu tenho esse poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, que aí ele fala sobre a dificuldade ali na vida. E aí eu tenho a música do Chico Buarque, Até o Fim, que ela diz: Quando nasci veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto, deixei de ir à escola. Caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu bem que tenho ensaiado um progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em Quixeramobim. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas, e a minha voz chinfrim. Criei barriga, a minha mula empacou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que eu vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato do querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, aqui nessa música faz uma clara referência, né, ao poema, principalmente no começo, quando ele fala quando nasci veio um anjo safado, e o decorrer do texto é bem parecido com o texto base do poema Sete Faces. Aí eu tenho a referência por alusão, que é sugestão ou insinuação de um acontecimento, personalidade, personagem ou local. Então, aqui não tem a intertextualidade de forma direta, mas através de características e símbolos. Por exemplo, aqui eu tenho horta de elite, se não for de fruto, pede para sair. Então, aqui eu consigo perceber que faz uma referência ao filme, né? Tropa de Elite. Aí eu tenho aqui a imagem, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, agora, para eu conseguir entender qual a referência que tem aqui, eu preciso ler o poema ou também do Carlos Drummond de Andrade. Então, ele diz: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, nesse poema, ele fala sobre isso. Mas agora eu consigo entender. Então, uma pedra no meio do caminho. E agora? Então, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Ele diz isso por quê? Por causa do poema do Carlos Drummond de Andrade. Certo. Vamos lá. Aí eu tenho a citação,
eu tenho uma intertextualidade direta, então eu tenho, na verdade, uma reprodução fiel, uma reprodução, eu tiro uma parte do texto fonte e coloco essa transcrição no que eu estou escrevendo. Por exemplo, aqui no segundo Bechara, o verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto. Então, aqui foi uma citação direta. Então, tirei uma citação do Bechara. Eu copio o que ele escreveu e coloco ali nesse meu texto. A epígrafe, o autor ele utiliza uma passagem de um texto para começar um novo texto. Então, essa epígrafe ela vem no começo. E aí utilizo esse texto para fazer relação com essa minha nova criação. Então, por exemplo, aqui na epígrafe que eu coloco no comecinho, ele não é obrigatório. E aí eu coloco aqui qual que é a epígrafe. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu retirei esse texto que está no início do meu trabalho. E aí, esse trabalho que eu vou escrever, ele tem referência com essa frase aqui. Pastiche é uma imitação do estilo gênero. Então, não apresenta teor crítico ou satírico. Então, deriva do latim, significa feito de massa ou amálgama de elementos compostos. Então, eu vou produzir um texto novo, que vem de vários outros. Então, eu posso fazer um levantamento eu pego vários textos e aí, com base em todos esses textos, eu crio um novo. Aí que eu tenho, por exemplo, também aqui uma intertextualidade, a criação de Adão de Michelangelo, e aqui, olha que bonitinho, a criação de Cebolinha, que é a intertextualidade que eu tive. Então é isso.